que essa noite seja uma noite especial, diferente. Que o Senhor inunde agora, derrame sobre você. Aleluia. Assim como você está, queridos, continue com os olhos fechados, com as suas mãos levantadas, enquanto eu vou estar lendo a palavra do Senhor Jesus. O livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 2 ao 7, diz assim: O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os medianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Oh, glória! O nome do Senhor é poderoso para transformar, para libertar, para salvar as nossas vidas. Seja nós aqui dentro do templo, ou você que está assistindo essa live nesse momento, que você possa ter um entendimento só, que há poder no nome de Jesus para quebrar os grilhões. E se você declarar com os seus lábios, com toda a tua força da tua alma, com o teu coração voltado às coisas de Deus, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, pois o nome do Senhor é grande, 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 grande e poderoso. Em seu nome o inferno treme. Cante. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos vêm. Em seu nome os mortos vivem. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, em teu nome, em seu nome. O inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos vêm. Em seu nome os mortos vivem. Só a igreja. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus.
seu nome, Jesus. Cante assim agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E agora, ao teu nome clamarei, oh glórias, e além das ondas olharei. Se o mar somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluias, Senhor, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se não crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou eu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. De novo.
guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Glorifique, igreja. Glorifique ao Senhor. Aleluias a ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. Na minha fraqueza, sua graça me sustentou, ela me basta com certeza, mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim, Senhor. Eu sei que a tua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim, Senhor. Eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Mais uma vez, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim, Senhor. Eu sei que a tua bondade não tem fim, Senhor. Eu sei que a sua graça é pra mim,
Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim. E Jesus vivifica minha alma, vivifica minha alma, vivifica minha alma, Espírito, vivifica minha alma, vivifica minha alma, vivifica minha alma, Espírito, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, deixa fluir no meu interior tua palavra e poder. E agora, rios de águas vivas, fonte de alegria, flua em mim, Senhor. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, deixa fluir no meu interior tua palavra e poder. Rios de águas vivas, fonte de alegria, flua em mim, Senhor. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, Yeshua, meu amado é o mais belo dentre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo dentre milhares de milhares.
noite, igreja. Yeshua. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos, Yeshua, em nome de Jesus. Adora o Senhor, cante a Ele, fala obrigado, Jesus. Bendiga o seu nome santo. Aquele que morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, e vivo está e voltará. Te amamos, Jesus, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Obrigado por essa noite. Oramos pelas vidas que estão aqui conosco nesse culto presencial. Oramos também por nossos amigos que estão assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família. E esse tempo de culto, nós queremos entrar nesta casa, nesta família. Nós oramos para que os irmãos que estão aqui conosco possam entrar nessa dimensão espiritual, na presença do Teu Espírito Santo, porque é onde nós queremos estar. É onde nós queremos estar, na presença do Senhor. Deus, não há outro lugar seguro para nós. Deus, traga revelação nesta noite, entendimento. Deus, livra-nos de toda a ilusão das coisas que estão vindo sobre nós, e traga sua presença e libertação. Oramos bendizendo o Teu nome na pessoa de Jesus. Recebe esse culto, essa adoração, e sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Diga comigo, irmãos, fala assim: Senhor, sopra neste lugar. Põe a mão no seu coração, fala: sopra nesse lugar. Vento do Senhor, sopra, 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 Deus, nesta casa, nesta família. Sopra, Deus, sopra, Senhor, contra essa tempestade. Se levante em nome de Jesus e traga paz, bonança. Agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, nós oramos. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, amados. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe poder sentar. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença. Que bom que a gente está retomando, e você nessa dimensão de fé também participando conosco, né? Uma bênção. Desculpa um pouquinho rouco aqui. Peguei sereno, como diz minha avó. Mas estou bem. Amém. Eu quero também deixar aqui um abraço para os irmãos. Ontem nós estivemos ministrando em Sorocaba, começando um trabalho lá com o pastor Chori, e um abraço aqui para toda a igreja dos irmãos de Sorocaba, né? E também eles estão fazendo culto mais online, uma vez por mês, só que está acontecendo lá o começo de uma igreja, então tem um grupo de célula. Eu quero também contar com sua oração em favor desta igreja que está começando lá. Se você tiver conhecidos, amigos, parentes, nos informe. A gente quer indicar essa comunidade, essa igreja ali em Sorocaba, que são parte também de nosso trabalho, né, com o pastor Chori, para que eles possam participar. Amém? Deus abençoe. Esses dias nós ficamos um pouquinho fora aí, mas estávamos preocupados com vocês, orando, buscando a Deus. E esses dias veio uma palavra muito forte no meu coração, e eu estou falando muito sobre libertação e importância de nós vivermos uma vida liberta. E quando eu falo de libertação, não estou falando de possessão, né? O diabo ele não é seu dono, o Senhor é o seu dono. Mas quando você faz parte de Deus, você precisa entender algo. Você precisa entender que o inimigo vai te atingir, ele quer que você desista. Então, todo esse sentimento de desistência, ele tem uma ação maligna, tem uma influência demoníaca. Ele vem realmente para parar os filhos de Deus, né? Quando você não sente pressão nenhuma, então nem filho a gente de Deus é. Mas quando você vê um conflito, então você vê que você é de Deus, mas você não consegue vencer isso,
né? Você olha para a oração mais importante que nós temos na Bíblia, é a oração que Jesus nos ensinou lá no livro de Mateus, e ele começa a ensinar que nós temos um Pai. Você não é uma pessoa independente e faz o que você quer. Você tem um pai, você tem uma paternidade, você tem uma cultura, você tem a cultura do reino. Por isso que Jesus fala, olha, Pai é nosso, Ele está no céu, em todo lugar. Ele é santo, separado, não se confunde Ele com nenhum outro Deus. E nós vamos orar, venha teu reino. E o reino do Senhor ainda não veio. Isso precisa ficar claro. Se o reino do Senhor já estivesse aqui, você e eu não teríamos essas lutas, essas batalhas, né? De todas as áreas. Toda hora que você sai, você tem uma luta, você não tem uma batalha, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uns pensamentos, e irritabilidade, luta, você põe a mão, alguma coisa, parece que alguma coisa. Então, quando o Senhor Jesus ensina seus filhos, seus discípulos, pedirem, venha teu reino, está declarando que nós precisamos que venha o reino, e toda vez que vem o reino, vem o rei. E quando o reino do Senhor vem com o rei, esse reino que está no mundo vai passar. E a Bíblia, Jesus diz, o mundo já está na mão do maligno, Deus desse século. Então é uma luta, você tem que entender isso, que não dá para baixar guarda, não dá para você, eu vou descansar, vou entrar de férias, não dá, tem que orar, tem que ler a palavra de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo, e também temos que praticar jejum sobre isso, amém? Então não é uma coisa tão simples, não é uma coisa assim, não vai acontecer nada, não vai, então é uma luta, e o inimigo não quer pegar o que é dele, ele realmente quer conquistar áreas, territórios que ainda ele não conquista. Então nós entendemos a importância do Espírito Santo, e hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para que eu preciso dele? E qual é a função do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai conseguir lutar, você não vai conseguir entender isso. Então, eu sei que o tempo é curto, mas a minha intenção é provocar em você um desejo maior de buscar, saber, conhecer sobre o Espírito Santo, né? Daí nós podemos criar aí um estudo com vocês, os irmãos que queiram, né? Estamos falando sobre isso. Mas uma chave pela qual as pessoas não conseguem ser libertas é sem o Espírito Santo. Ele é fundamental nessa palavra, né, que nós temos. E quando a gente fala do Espírito Santo, nós temos assim uma cultura que é protestante, que vem aí da Igreja Católica, que vem lá de Agostinho, de Hipona, que tem uma doutrina, né, de toda essa história aí, lá nos anos 300, 400, da doutrina, da Trindade. E aí a gente divide muito, a gente acha que são 3 deuses, né? Não são 3 deuses, é um Deus só, né? Está escrito na palavra de Deus, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus, é um só, mas Deus está aqui, repartido para atingir todas as nossas áreas, como você, né? Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, minha psique, e tenho meu corpo. Então Deus, né, não posso falar que tem 3 deuses, porque o Senhor é um único Deus, só há um Deus. Mas, então não quero dar esse estudo agora aqui para vocês, mas é uma confusão muito grande, e quando vocês colocam uma ideia de um Deus, né, Deus só, o termo, e como o Espírito Santo, um Deus menor, e como algumas outras doutrinas, que Jesus seria um Deus menor, por isso que ele, você é o menor Deus aqui, vai lá e você vai morrer por nós. Então não funciona isso, não é assim, não cremos nisso, nós cremos que existe um só Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, né? Então esse nosso Deus que é vivo, é eterno, Ele tem o Espírito, Ele começa a se mover pelo Espírito. Se você olhar para o texto da Bíblia lá em Gênesis, no princípio, primeiro versículo, criou Deus os céus e a terra. Deus é uma palavra plural, não está no singular, Ele criou tudo, né? A terra era sem forma, ele começa a ter aqui uma narrativa, que a terra não tinha forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas, olhe bem, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava, estava um abismo, estava um caos, mas o Espírito de Deus paira. A palavra, esse verbo pairar, significa que gerar, o mesmo que gerar, o mesmo que dar luz.
Então, mesmo que você está sem forma, você está vazio, quando você atrai o Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo que deu forma a esse mundo, a esse planeta. Ele vai dar forma e vai encher a sua vida. E às vezes nós achamos, não, o Espírito Santo não está comigo, não liga de mim, acho que ele é o primeiro que escapa, né? E eu fiz uma coisa errada e tal. E não, Ele é o primeiro que insiste, é Ele que está com você. É Ele que fica ali querendo te influenciar para gerar em você um novo homem, uma nova mulher. Por isso o livro de João fala que Jesus diz para Nicodemos: é necessário, é fundamental você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que é Espírito? Letra maiúscula. Você tem que nascer do Espírito. É o Espírito que gera você. Então nós temos hoje, numa ideia cristã, nós temos grupos que não são considerados tradicionais, outros são avivados, outros são carismáticos, outros pentecostais, né? Existe essa nomenclatura que eu não acho muito saudável, porque isso começa a separar as pessoas. Isso não é bom. Nós temos que entender que nós precisamos do Espírito Santo. Ninguém é menos, ninguém é mais, ninguém é melhor. Quem é mais é o Espírito Santo. Nós só somos alguma coisa quando somos somados com o Espírito Santo, porque é Ele que vai me influenciar nessa vida com Deus. Então a terra era sem forma e vazia. E para eu chegar onde eu quero conversar com vocês, eu preciso dar um pano de fundo, contar algumas coisas. Eu estou em Gênesis capítulo 1, falo do Espírito Santo, né? Você não vê aqui outra coisa. O Espírito Santo pairava sobre a face da terra, e depois você vai ver outros textos. Então olha a chave, né? É como o nosso mundo. Nós temos um mundo espiritual primeiro, depois que foi feito o mundo natural. Eles são paralelos, eles são simétricos no que diz respeito. Assim como o teu tabernáculo lá, que Deus mostrou para Moisés, foi elaborado aqui, né? Tudo que tinha lá em cima foi feito. E quando você quer algo em Deus, você também tem que ir lá no mundo e orar para Deus, visualizar e crer e pedir ao Senhor. A Bíblia fala que é importante, lá em Hebreus, que aquele que crê em Deus, né, crê que Ele é que se aproxima de Deus, que chega perto de Deus. Você e eu, que chegamos perto de Deus, por isso estamos aqui na igreja, é uma intenção. Quando você vem para a igreja, isso é claro, você está querendo estar perto de Deus. Ninguém vai deixar a sua casa, vem para cá. Não, você nem quer vir, mas você vem, porque seu corpo não quer vir. O nosso corpo está condenado, a verdade é essa. Ele está querendo já ficar na dele. Então, quando nós viemos para cá, uma luta contra a carne e contra o espírito, para a gente focar em Deus, aprender em Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa que não ouve a palavra de Deus tem uma fé que vai reduzindo, ela acaba morrendo na fé. Então, veja como é importante a gente começar com o Espírito. O Espírito enche a minha vida, porque o mundo espiritual também, de Deus, também tem o lado negativo. O mundo espiritual também existe, por demônios, por espíritos malignos, anjos caídos, e eles estão aí nesse mundo. Mas o Espírito está em nós, Ele afasta isso, e Ele gera em nós, né? Ele diz o texto que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, e disse: haja luz. Então há uma palavra, o Espírito vai dizer, vai declarar sobre minha vida. A primeira coisa que Deus quer tirar de nós são as trevas, e trevas às vezes são nossa falta de conhecimento, e é uma ignorância que a gente tem do mundo espiritual. São trevas que Deus quer remover. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Então temos um tipo também, no capítulo 24 de Gênesis, um tipo do Espírito Santo. No livro 24 de Gênesis, um pano de fundo, uma história rápida, para eu entrar no Evangelho com vocês sobre o Espírito Santo. Eu tenho uma história de Abraão, que estava já partindo, estava morrendo, e ele chama seu servo mais velho da casa. Esse servo chamava Eliezer, e fez uma promessa: olha, você vai voltar para a minha terra, a terra lá da casa dos meus familiares, e você vai arrumar uma mulher, vai encontrar uma moça para meu filho Isaque. Você vai fazer uma promessa para mim, e você tem uma missão muito séria, de encontrar uma noiva para Isaque. Então ele pega as coisas
E ele diz: quando você encontrar essa noiva, você vai dar esses presentes para elas. E levou prata, levou ouro, levou vestido, né? Abraão, um homem muitíssimo rico, era o homem mais rico da época. Então ele manda seu servo mais velho, e ele não foi sozinho, talvez fosse com algumas pessoas, ou não sei o certo, o texto ali eu não consigo perceber isso, mas vamos ver que ele levou toda essa riqueza, esse ouro, para a noiva. Interessante que quando ele chega naquele lugar, ele ora a Deus: Senhor, eu vim aqui beber água, e eu quero orar o seguinte: a mulher que aparecer, e que me der água, para tomar no cântaro dela, essa é a escolhida do Senhor. Me ajude a encontrar uma mulher para meu servo Isaac. E quando ele chega lá, vem uma mulher, e vê ele, e ele pede água, e não só dá água para ele, mas para os camelos. E ele falou: Deus, esta é a mulher. Era um sinal que Deus tinha dado para ele. Olha que interessante. E ela falou: qual é o seu nome? Meu nome é Rebeca. E ele falou: você não quer ir na minha casa? Onde você está? Você está viajando? E foi. E chegou lá, ele chamou o pai dela, chamou todo mundo e contou a história. Eu sou servo de Abraão, vim nessa terra, porque ele mandou vir aqui buscar, encontrar uma mulher para casar com seu filho Isaac. E meu servo é muitíssimo rico. Então o que acontece? E ele fez essa proposta para Rebeca. Rebeca não conhecia Isaac, não conhecia Abraão, não sabia de nada. E ela disse: eu vou. E ele deu a ela prata, ouro e vestidos novos. Parece uma historinha, mas não é uma historinha. É um tipo da igreja. Abraão é a figura de Deus Pai. Isaac é a figura de Jesus. Isaac tem muito tipo de Jesus, até o monte que Isaac foi levado para ser crucificado, o Monte Moriá, foi exatamente depois de 1000 e poucos anos, onde Cristo foi crucificado. Então Isaac é o tipo de Cristo. E Eliezer era o servo mais velho da casa. Esse Eliezer é a figura do Espírito Santo. E Eliezer significa a mesma coisa que lá em João, no grego, significa Paráclito. Jesus diz: quando eu for para o meu Pai, eu enviarei o Consolador, que no grego significa aquele que vai auxiliar vocês, vai assistir vocês. Incrível que pareça, não é coincidência, Eliezer significa Deus auxilia. É o Deus que auxilia. Então quem encontra a noiva para Isaac, que é Jesus, é o Espírito Santo. O Pai está no céu, o Filho está lá no céu, mas o Espírito Santo veio e encontra a Rebeca. E ela nem tinha visto Isaac, nem sabia se era bonito, se era magro, se era gordo. Ela disse: eu vou. Ela sentiu paz. E aí ele falou: então, já que você vai, já está aqui o seu presente. E os presentes significam dons. Eliezer significa o Espírito Santo. Nós nem vimos Jesus, nós nem ainda vamos para o céu agora. Talvez algum de vocês demore um século, não sei, né? Uma semana talvez, né? Tomara que um século. Mas o que acontece? O que estou querendo dizer para você? Olha o tipo, figura, sombra. Então eu tenho que entender um pouquinho como é que Eliezer encontra Rebeca. Junto às fontes de água, que fala da Bíblia sobre palavra. Nós vamos encontrar o Espírito Santo junto da palavra. E o que significa Rebeca? Ela primeiro é uma pessoa generosa. Ela também dá da palavra dela para ele. Ela dá do seu cântaro. Isso significa testemunho. É uma coisa que a gente vai perceber que o Espírito Santo está na pessoa. Uma das condições pelas quais nós entendemos que o Espírito Santo está na pessoa é quando ela começa a dar testemunho. E eu vou falar sobre 3 coisas que o Espírito Santo derrama sobre nós, e uma delas é testemunho. Então, ele vai encher ela de ouro, que significa divindade. Ele também trouxe prata, que significa redenção. Ele trouxe roupas novas, que significa atos de justiça.
né? Não dá para a gente pôr num PowerPoint, não dá para a gente fazer muito rápido nesse tempo aqui, mas eu estou querendo só trazer uma luz para vocês, senão eu poderia enumerar quantos pontos estão ali dos presentes que Eliezer, servo de Abraão, figura do Espírito Santo, que significa Deus auxilia, trouxe para Rebeca, que é exatamente o que nós precisamos. Precisamos ser revestido. Ouro significa revestido, prata significa resgate, livre, libertar das maldições, dos pensamentos, das práticas, da nossa cultura. Às vezes nós aprendemos coisas em casa que é errado. Às vezes nem aprendemos em casa, aprendemos na rua. Eu penso assim, eu sou assim. Não, você não deve pensar assim, nem deve ser assim. Você deve ter a mente de Cristo. Foi isso que Deus recomendou. Então Eliezer era um tipo, e ele dá ali. Então eu e você somos encontrados pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo, é o Eliezer que vai capacitar, embelezar, vai revestir, vai dar qualidades para que Rebeca encontre Isaac. Aí no texto, capítulo 24, você vai perceber um monte de enredo, e daí ela volta. E ali conta que ela vai para encontrar Isaac. E diz que Isaac estava no campo. Uau! Ali é a figura escatológica da volta de Jesus e o encontro com sua noiva. Como vai se dar nosso encontro com Jesus? Na figura. Está lá, Gênesis. Então a Bíblia, ela tem assim, acontecendo coisas em épocas diferentes, mas trazendo a mesma clareza para nós. Então hoje nós temos lá em João capítulo 14, nós temos a mesma declaração, onde o Senhor Jesus fala para a gente a importância do Espírito Santo. Ele fala: eu vou para meu Pai, mas eu vou para que Ele venha. Ele estava falando do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Jesus também era Consolador, mas outro. A palavra Consolador é o mesmo significado da palavra Eliezer, lá em Gênesis. Auxiliador, Paráclito. Deus vai enviar o Consolador para que esteja convosco para sempre, porque é o Espírito Santo que vai estar comigo, que vai me manter, vai me revestir da divindade de Deus, vai me manter com a prata para que eu seja resgatado. Prata significa resgate. Quando Satanás te sequestra, Deus tem uma prata para trazer você de volta. Às vezes nós caímos, erramos, né? Não estou falando de pecados premeditados, eu estou falando de acidentes, porque nós, sem querer, às vezes cometemos atos falhos. Não é intencional, mas se você cair, tem uma prata, o Senhor te resgata. Vestes novas, que significa justiça. Deus vai tirar essa roupa suja da gente e vai colocar. Mas quem faz tudo isso? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um plasma, não é um vento só, não é uma energia. Não, ele atua nessa área. Ele sopra, ele dá poder, mas ele é uma pessoa. A Bíblia tem várias características do Espírito Santo. Para que eu preciso dele? Porque é ele que me leva ao encontro com Isaac, que significa alegria. Jesus, é o tipo de Jesus. É ele que me mantém intacto. Sem ele eu não tenho roupas. Sem o Espírito Santo eu não tenho revestimento. Sem o Espírito Santo eu não sou resgatado. Quando eu caio, logo deito e o diabo já carrega mesmo. Nós não podemos negar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós precisamos dele. Ele é uma pessoa. Inclusive o Senhor nos recomenda: não entristeçais o Espírito Santo. E é tão forte, porque se você pecar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho, você tem perdão. E o Espírito Santo é um pecado imperdoável. E o que seria um pecado contra o Espírito Santo? Tem muitas discussões, tem muita tese, e aí não há um consenso. Alguns dizem uma coisa, outra coisa, mas o maior pecado para mim nesse aspecto é você
recusar. A coisa que mais machuca alguém é você rejeitar ela. Você rejeitar Deus, rejeitar o Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 6, diz que é impossível renovar de novo aquelas pessoas que experimentaram o prêmio ou a bênção de Deus. Então é complicado esse versículo, né? Acredito que eu não tenho assim uma competência ainda para discutir muito forte sobre esse versículo, porque ali fala de uma perdição. Mas longe disso, eu quero falar para vocês a importância. O Espírito Santo é uma pessoa, eu não consigo chegar a Jesus sem Ele, é Ele que me convence, e a função do Espírito Santo é me manter firme até que Cristo volte, até que eu encontre Jesus. Então ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então essa é a palavra do Senhor para nós. E João 14, 26, 25 diz, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Era o que Eliezer fez com Rebeca. Rebeca, nós vamos fazer uma viagem, e vamos para a terra de Abraão, e de Isaque, seu marido. E Isaque representa o noivo, Jesus. Rebeca representa a noiva, igreja. Representa a igreja. A igreja vai se encontrar com Jesus e vai ter as bodas do Cordeiro, que fala casamento. É uma figura de amor, é uma figura de aliança. E você vai ver detalhes na vida de Rebeca. Ela nunca tinha sido possuída por alguém. Quando eles falam assim, ela era virgem, essa colocação para nós é um pouco moral, mas a ideia é que ninguém tinha possuído ela. O Senhor voltará a buscar uma igreja que não é possuída por demônios, por pecado e por si mesmo. Por isso, a importância de manter no nosso coração e a nossa mente libertos. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente tem aquela ideia daquele versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é você saber não só sobre Deus, isso é fácil. A verdade é você saber sobre você. A verdade é que você está preso, precisa ser liberto. Então quando eu admito que, olha, eu preciso ser liberto, então eu clamo por isso, logo, essa verdade, que é a revelação de quem eu sou, vai me libertar, porque eu entendi que eu estava preso, e agora, Cristo me deixa livre. Então nós precisamos correr para o Senhor, e a gente só corre com o Espírito Santo, por isso você precisa orar. Você chegar na sua casa, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, né? E eu sei que existem 3 formas de línguas, 4, alguns dizem, tem muitas controvérsias com isso, mas as pessoas, não quero gastar tempo em controvérsias. Um versículo lhe basta para mim, né? Falava na língua dos não sei de quem, sei lá. Uma coisa basta, quem fala em língua, fala a Deus. Ou seja, quem fala em língua, fala com Deus. Para mim isso basta. E isso que nos edifica. Eu sei que existe o dom de língua para que a pessoa que, né, chega alguém aqui, já aconteceu isso, já vi, e também ouvi vários testemunhos, pessoa de um país, e a pessoa tomada aqui e falar uma língua que ela não é fluente, e fala, outra pessoa entendeu. Já acontece isso. Isso é para testemunho. Tem disso? Tem vários tipos. Mas a coisa importante é você falar em língua para você falar a Deus. Porque você está orando para que venha um reino, que tem uma linguagem, que tem um idioma muito superior. E ele vem, e nós estamos debaixo de um reino. Então quando você está pedindo para vir um reino, começa a ter conflito. A gente vê aí nas questões políticas, né? Um partido, já pensou você lá num país aí totalmente socialista, nós vamos orar para que venha a democracia, vamos trabalhar para a democracia, pronto, você vai ser perseguido. Então, quando você está pedindo para vir um reino soberano de Deus, e a terra está debaixo de outro reino, você também tem ataque. Por isso que a igreja precisa estar unida, reunida, e a gente orar um pelos outros. Porque a melhor maneira de você vencer uma igreja é dividir ela. Isso é uma ação do diabo. Então lá no frutos da carne, que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, em Gálatas capítulo 5, ele fala divisão, contenda. Por quê?
Porque toda vez que tem obras da carne, tem demônio. Toda vez que tem demônio, tem obra da carne. É uma coisa comum. Então, tem divisão, tem o diabo atrás. Tem contenda, tem o diabo atrás. E por outro lado, onde tem paz, tem Espírito Santo. Onde tem gozo, tem Espírito Santo. Onde tem comunhão, tem Espírito Santo. Então está ali 5:18 a 25. Nós temos que ter esse entendimento, né? Buscamos, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma certeza que o Espírito Santo está aqui. Fala, pastor, onde que está Deus? Jesus disse, Pai nosso que está no céu. Para mim, Ele está em todo lugar. Mas especificamente, Ele está acima de tudo, porque Ele é tudo. Onde está o Filho? O Filho é Jesus, está no céu. Mas o Espírito dEle, aquilo que nós não podemos ver, está aqui em nós. Ele disse, eu vou deixar com vocês o meu Espírito para auxiliar vocês, o meu Eliezer, até que eu venha. Porque é o Espírito Santo que me garante receber Jesus. Então, sem Espírito Santo, e a gente percebe, como a gente percebe a ausência do Espírito Santo? Quando a gente começa a atuar muito na carne. Eu acho, eu penso, eu não gosto, eu não acho bom, não concordo. Começou a usar, né, esses advérbios de negação, essas coisas todas aí. Pronto, e pá, carne. Toda vez que tem carne, tem demônio. Toda vez que tem demônio, tem carne. Carne e demônio andam junto. Por isso que carne e sangue não entrará ao reino dos céus. Eles vão virar pó. Mas Deus preparou um novo corpo para você. Deus vai dar um novo corpo, um corpo glorificado. Não vai ficar doente. Amém? Então, nós precisamos do Espírito Santo. Eu poderia falar, pastor, você vai falar sobre libertação, sim. Mas sem o Espírito Santo, a libertação não é mantida. Porque você não é encontrado, o Espírito Santo encontra você. João 3,5 respondeu Jesus, em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como é importante eu pregar agora, irmãos, você precisa ser batizado nas águas. E você também precisa ser batizado no Espírito Santo. Graças a Deus, vocês estão sendo imunizados. Logo mais vamos ter um encontro, uma vigília. Vamos ter aqui todo mês, vamos ter noite do Espírito Santo. E nós queremos falar em línguas, não sei se vai ser só profético. Não vai ter estudo, não vai ter nada. Irmãos, Deus falou, vai falando. Deus não falou, vai orando. Nós queremos convidar vocês a ser batizados com o Espírito Santo, deixar o Espírito agir. Porque as pessoas, quando são cheias do Espírito Santo, Ele auxilia a pessoa. Eu não estou com você 24 horas, meu irmão não está 24 horas, mas o Espírito Santo está com você 36 horas, 30 horas, é melhor que o Itaú lá, é 30 horas, né? Então o Espírito Santo em nós, Ele está aqui, e Ele entra em você, sabia? Uau! Ele sabe, Ele é onisciente. O que é nascido da carne, é carne, ou seja, cemitério. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, mundo sobrenatural. Não te admires eu que importa vocês nascer de novo. Não fique admirado eu dizer que vocês têm que nascer de novo. Então o Espírito Santo não é só uma energia, Ele é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto. Ele chamou o Espírito Santo de uma pessoa. Ele tem 3 coisas que eu posso identificar uma pessoa: intelecto, emoção e vontade. Essas 3 atributos aqui está ligado ao Espírito Santo. Nós vamos ver isso toda hora. Toda hora o Espírito Santo. Então, uma pessoa, ela tem intelecto. Ela tem intelecto, ela sabe raciocinar, racionalizar. Ela tem emoção, fica triste, fica feliz, fica nervoso, né? Isso é normal. E ela tem vontade, ela quer algo. Então, Apocalipse 2:7, nós vemos lá. Eu não vou citar o versículo aqui para não perder o tempo, mas ele fala, ele consola, todos eles com base bíblica. Ele convence o pecado, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele conduz, ele nomeia. Ele pode ser alvo de mentiras, ele pode ser alvo de insultos, ele pode ser alvo de blasfêmias, e ele pode ser entristecido. São características humanas, pessoais, humanas não, pessoais do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. Então ele é a pessoa de Deus. Cada uma dessas atitudes, emoções, são características de uma pessoa. Ele é uma pessoa com toda a atitude de uma personalidade. Mas o Espírito Santo também
é Deus. Lá em Lucas, Jesus, acho que em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, e na versão formal, ela fala dedo de Deus, uma outra versão, texto recebido, que foi trazido para nós, fala, eu expulso o demônio pelo poder do Espírito de Deus. Não é dedo de Deus, porque dedo de Deus também pode dizer que é anjo. O dedo de Deus também pode sim, são um poder de Deus, Deus move através dos seus anjos. Mas aqui o texto diz, poder do Espírito de Deus. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. E nós temos que crer nisto, porque é a operação do Senhor. Então, aqui o Espírito Santo é Deus, nós dobramos os joelhos diante dele e adoramos e o tratamos em tudo como forma a Escritura. O Espírito Santo, ele quer falar para nós particularmente através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que fala conosco. Lá no livro de João, capítulo 4, nós conhecemos uma passagem muito interessante, que chega uma mulher de Samaria e ela acha que o Senhor tinha que ser adorado naquele monte de Gerazim, o monte ali que ficava em Samaria. E os judeus acreditavam que tinham que adorar o Senhor no Muro das Lamentações, no templo, né? Lá no caso, no templo. Então, olha que nós vemos aqui, Jesus disse a essa mulher, no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai o procura e tais que assim o adore. Deus é Espírito, versículo 24. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a palavra em verdade aqui, a gente pode entender o que é verdade. Pode ser genuíno, pode ser sem reservas de mentira, mas também significa livres. Adorar a Deus livres. Pessoas presas não conseguem adorar a Deus. Pessoas que estão debaixo de julgamento, de acusação, dependência, elas não conseguem fluir. Algo prende. E o Espírito Santo vai te orientar como você quebrar essas pendências, como você resolver essas tristezas. O Espírito Santo é o Eliezer que vai te ajudar nesse caminho de volta, como você não ser impedido de encontrar seu noivo. Vamos resolver minhas pendências. Talvez eu não perdoe, falta de perdão. Talvez eu sou muito egoísmo, né? Eu quero só as coisas para mim. Eu não percebo o mal que eu faço para as pessoas. Não, aquela pessoa lá, eu fui fazer um negócio lá, mas ela não precisa. Ela não precisa. Ah, eu falei isso, mas foi da boca para fora, mas nunca se retratou. Julgamento. Então, as coisas elas são muito mais profundas. E uma igreja vai entender isso se ela for uma igreja espiritual. Uma igreja carnal, ninguém sabe, está limpo. Mas no mundo espiritual, tudo está nu e patente aos olhos que temos que tratar. Nada está escondido de Deus. Não tem nem passado. O seu passado para Deus é presente. Se você não resolveu, é coisa distante. Agora, se você resolveu, aí sim, se já entregou, Deus, o Espírito Santo já perdoou, já selou, ele nem lembra mais. Então o Espírito Santo, é importante isso, o Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas. Essa palavra ensinar, significa, ele vai falar com você, e ele vai ensinar o que? A palavra. O Espírito Santo não vai falar outra coisa, vai contradizer a palavra. Por isso que às vezes a gente acha estranho algumas pessoas falando, o Espírito Santo falou para mim, eu senti do Espírito Santo, coisas que não batem com a Bíblia. Então a Bíblia está errada, ou essa pessoa está criando um mundo espiritual que não existe. Deus não é Deus de confusão. Então o Espírito Santo é uma pessoa, eu preciso do Espírito Santo, né? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade. Eu queria concluir com vocês com 3 funções aqui. Primeira função do Espírito Santo, quando ele vem na vida de um homem, ele dá intuição. Isso vai ser muito útil quando você for orar, quando você for buscar Deus nas nossas reuniões de avivamento. Intuição, a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou análise. Vê um negócio assim, o Espírito Santo vai
O Espírito Santo habita em vós. E a intuição é uma função do espírito humano. Você tem um pouco disso. Só que o Espírito Santo vai aumentar e você vai ficar mais afinado. Inclui dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E o Espírito Santo vai te usar nisso. É uma unção do Espírito Santo que vai despertar em você. E você vai ter uma visão, você vai orar, você vai ter um discernimento. Alguém vai falar alguma coisa, você não, isso daí não. Esse pensamento não vamos fazer isso aqui não. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Né? Uma outra coisa que o Espírito Santo traz quando ele entra na sua vida, comunhão com Deus. Às vezes na igreja nós damos muita ênfase à comunhão entre nós. Eu sei disso porque eu vim de uma igreja denominacional e depois participei da formação de uma comunidade em São Paulo, aqui na região, e a comunidade, o ênfase da comunidade é comunhão. A ênfase da comunidade é que você não fique assistindo à distância, que você venha. É que você também ligue, que você faça parte, que você venha na célula, que você faça grupinho de 4, 5 pessoas para orar. É comunhão, mas nunca essa comunhão sem Deus. E eu vejo, às vezes, muitas coisas no meio eclesiástico, uma ênfase na comunhão sem a presença de Deus. Então a comunhão do Espírito Santo, ela inclui todos os irmãos, a igreja e Deus. Né? E João 4, 23, 24, ele explica os verdadeiros adoradores. Porque a comunhão, ela vai trazer o que? A adoração. Por que nós nos reunimos? Para adorar Jesus. Para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. E por último, o Espírito Santo vem em nós para dar testemunho. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, a gente dá testemunho da palavra, a gente dá testemunho das coisas, né? E o testemunho é a verdade bíblica, né? Regozijo-me, Salmo 119, em seguir os teus testemunhos. Eu fico feliz disso, diz a palavra. Então, segundo o espírito humano, testifica o poder de Deus. Nós sentimos e falamos, é verdade, sinto paz, Deus vai agir, Ele está no controle de tudo, né? O que é testemunho? O testemunho é que vence o diabo. Apocalipse 12, 11 declara, eles o venceram. Venceram quem? Os acusadores dos irmãos. Quem que é acusador dos irmãos? O diabo, Satanás. Na verdade, Satanás e diabo não é nome próprio, é uma qualidade, é um adjetivo daquele que divide e que acusa. Então o Senhor está falando que vocês vão vencer os acusadores e aqueles que dividem. Lá, Apocalipse 12, 11. Vocês vão vencer pelo sangue do Cordeiro, pela obra de Cristo na cruz, e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então nós vamos vencer quando a gente crê na obra de Cristo, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica do pecado, e o testemunho de Jesus, que nós amamos mais a Cristo do que a nossa vida. Nós vamos testemunhar, Jesus é poderoso, Jesus é precioso, isso é importante. Eu quero encerrar com vocês, buscando nessa palavra aqui, de Jesus em João capítulo 4, a samaritana fala, né? E Jesus diz, mulher, crê que esta é a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nós vamos adorar o Pai em todos os lugares. Amém? Tinha um cântico, e eu lembrava ontem desse cântico, e eu não sei se o Wesley sabe aqui, mas vamos ficar em pé, vamos orar. E um cântico que falava assim, eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver. Eu não posso viver. Eu não posso viver. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. E o texto que nós lemos é o que? Adoram o Senhor, adoram em espírito, em verdade. É diferente. Adorar é diferente de cantar. Adorar é diferente de executar uma música. Adorar é totalmente diferente. Às vezes você pode adorar o Senhor, talvez sem música, sem instrumento. Essa mulher, ela veio diante de Jesus, e ela foi restaurada por Jesus.
É uma mulher que era discriminada lá em Samaria. E quando ela veio para Jesus, Jesus revelou a vida dela. E Jesus ofereceu a água da vida. Eu quero terminar orando com vocês, com a igreja, para que vocês falem: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Comece a fazer uma chave bíblica. Pega a palavra Espírito Santo, comece a ler na Bíblia. Eu recomendo para vocês alguns livros que falam Espírito Santo. Eu fui discipulado, meu professor no seminário lá em 89, pastor Ernesto Nini, ele veio de um movimento muito tradicional e ele fez um livro estudando sobre o batismo com o Espírito Santo, que isso era, factoide, que era a época dos apóstolos. Mas quando ele começou a escrever esse livro, porque ele veio, uma coisa assim, ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele acabou fazendo um outro livro, e ele escreveu o livro Batismo com o Espírito Santo. Eu li esse livro, e ele criou uma igreja avivada, um movimento de uma igreja despertada, cheia de avivamento, e eu aprendi muito com esse livro. Acho que nós temos esse livro aí, o Batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados nas águas no Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, irmãos, aqui sua cabecinha vai ficar doida, seus pensamentos vão ficar confusos. E se não a gente vivia um mundo tão complexo e confuso, muito mais agora nessa pandemia. Quantas pessoas, como aumentou o problema, as lutas emocionais, psicológicas, os traumas, os bloqueios, solidão, isolamento. Como as pessoas estão perdidas, não sabem para onde ir, porque fazer, o medo, fobia. Eu quero que você encontre nesta noite Eliezer. Gênesis 24, ele foi encontrar Rebeca, e ele trouxe tudo o que Rebeca precisava para ela vir para Isaac, para Jesus. É um tipo da igreja, é um tipo do Espírito Santo. E Eliezer era uma pessoa, significa Deus auxilia. Eu quero que você fale: Espírito Santo, venha, porque é o Senhor que vai me levar para casa, é o Senhor que vai me levar para encontrar meu amado. Quando a gente lê Cantares, quando a gente vê ali Salomão falando meu amado, a história daquela mulher amado, e aquele amor, aquele romance, é um tipo da igreja com Cristo. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Às vezes ele vem, sopra com fogo, às vezes ele faz um vento, às vezes ele é um silêncio. Eu já vi o Senhor agir de muitas formas. Às vezes ele vinha no silêncio e me curava, me animava. E o Senhor está aqui. Você que está na sua casa, fala: Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não encontra Jesus. Como Rebeca, sem Eliezer, não encontrava Isaac. Nunca seria aquela promessa. Feche os teus olhos, abra o seu coração. Nós vamos ver esse louvor. Eu quero orar com as pessoas que estão em casa. Depois nós encerramos e vamos orar com a igreja. Nosso amigo Santo Espírito. Oh, pessoa, tu és uma pessoa, Espírito Santo, amigo. Venha é Deus. Ser os corações. Sim, venha. Toque nos corações, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo, vem, vem. Limpa, liberta. Traz vestes novas, traz uma roupa nova. Traz o prata, resgata de toda coisa que prende a sua Rebeca. Livra a tua Rebeca nesse lugar. Traz esse ouro, reveste sua mente, seus pensamentos. Deus, dá uma igreja, Deus, curada na mente e no coração. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? E Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Outra vez, vem. Aqui, Espírito Santo, faz
Move, faz de novo. Traz essa roupa novamente. Traz tua prata, traz teu ouro. Reveste os corações, as mentes. Repreendemos, Senhor Jesus, toda doença mental, toda doença, toda esquizofrenia, toda depressão, toda tristeza, todo ataque na mente. Que tua prata agora resgate a tua igreja, tua noiva. Salva a tua Rebeca, salva. Eliezer de Deus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Adore, irmão, adore Jesus, adore o Senhor, adore. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, vão adorar o Senhor libertos, genuinamente. Oh Deus, abençoe esta casa que está nos ouvindo, que recebeu essa palavra, este irmão, esse amigo que está agora no seu lar, recebendo a visita do Espírito Santo. Deus, como está aqui na tua palavra, a figura de Abraão, Eliezer, Rebeca e Isaac, representando Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Deus, que esse irmão entenda que é o Espírito Santo que nos prepara, que nos dá dons, que nos qualifica para que a gente possa sair deste lugar de caos e caminhar para a terra do Senhor. E nesse lugar vamos encontrar Jesus, o noivo. Pai, abençoa tua noiva, tua Rebeca. Eu oro nesta casa, neste lar, por esse homem, por essa mulher, por esse filho. Está faltando roupas novas. O Espírito Santo, como Eliezer, é o Deus que auxilia. O Senhor tem roupas novas, atitudes novas. O Senhor tem ouro. Ouro fala de sermos revestidos pela divindade, pelo poder de Deus, para não ser atacado na mente, na alma, no coração. O Senhor tem prata, que significa resgate. Pai, agora faça isso, que essa casa, que esse teu filho receba Espírito Santo e fala: eu quero ser um adorador, eu quero ser teu filho, eu quero encontrar Jesus, e o caminho é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo, Ele que nos convence, e o Espírito Santo é Deus, um só Deus, e eles têm essas três partes. Abençoe esta igreja que está em casa, e eu peço livramento e salvação, Pai, no nome de Jesus, que esta casa agora, essa família agora sinta o teu poder. É um tempo de milagres. Deus, o Senhor começa a derramar intuição espiritual, palavra de sabedoria, conhecimento, dons. Deus, desenvolva no meu irmão, minha irmã, comunhão contigo diariamente. E testemunho. Nós testemunhamos, nós declaramos que há poder no nome de Jesus Cristo para libertar essa casa, essa família de todo o mal, e o Senhor fazer agora uma obra de libertação pelo teu nome, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por esta casa, por essa família, essas vidas que estão nos ouvindo agora. Faz um milagre. Agora eu sei, eu quero testemunhar tua palavra. Tempo de poder do Senhor. Pai, nós queremos ser uma igreja que comece a praticar o que está escrito nas Escrituras. Não só ler aqui os milagres, mas a fazer os milagres. O Senhor opere agora nessa casa. Cura, libertação, salvação, alegria. Derrame alegria, gozo no Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo conduza essa casa agora. Fala, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Senhor fala, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá entendimento. Que o Senhor abençoe e guarde meus irmãos,
nesta casa, neste lar, no poder de Jesus, eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor. Uma boa semana. Quarta-feira estamos aqui na nossa reunião de oração presencial e também tem uma parte online. Sábado com jovens, nós vamos ter uma atividade nesse sábado muito interessante com jovens, teens e adolescentes. E domingo com a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor. Amém.